Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Marconato e você está no meu canal onde eu falo sobre piano no choro. Esse é o episódio número 3 do O Piano e Eu, meu vlog onde eu conto sobre os meus estudos de piano. Só que esse aqui é um episódio um pouco diferente. Na verdade, eu vou falar hoje sobre estudo sem o piano. Esse final de semana eu vim para Apucarana fazer um trabalho para a universidade onde eu faço mestrado. E eu tô o final de semana inteiro sem instrumento. Inclusive agora estou num quarto de hotel. Só que isso para mim não pode ser um empecilho para ficar um final de semana inteiro sem contato com música, sem estudar, sem aprender. Então hoje quero dar para vocês algumas dicas de coisas que vocês podem estudar sem instrumento. Vamos lá? Deixa eu só arrumar um lugar aqui para pôr o celular porque segurar no braço vai dar não. Em primeiro lugar, uma coisa básica que a gente tem que ter em mente é que fazer música, estudar música, pensar música, não se resume a colocar a mão no instrumento e tocar. Tem muitas outras questões que a gente pode desenvolver fora do instrumento. Inclusive, eu já ouvi recomendações de pianistas renomados e famosos pelo mundo falando isso. Não fique estudando o tempo todo. Vai ler um livro, vai passear, vai consumir outras formas de artes. Isso ajuda a gente a refrescar um pouco a cabeça e ter fôlego para continuar estudando piano. Em primeiro lugar, uma coisa que você pode fazer que é muito útil e muito bom, que não precisa necessariamente do instrumento, é escutar música. Escutar música é essencial para todo músico. Na verdade, para tudo na vida a gente precisa de referências. Quanto melhores as referências que a gente tem para determinada coisa, mais foco, mais objetivo e mais visão ampla a gente vai ter em relação àquilo. E isso diretamente influencia no que a gente quer tocar e no que a gente vai estudar. Eu, inclusive, na medida do possível, sempre paro para escutar música. Não é aquela coisa de você estar dirigindo e põe música, você está fazendo alguma coisa de casa e põe música para ouvir enquanto isso. Não. Parar e escutar música. Enquanto você escuta, analisa o que está acontecendo ali, como as pessoas estão tocando, que tipo de recursos elas estão utilizando. Se você está focado em estudar determinado gênero, por exemplo, começa a perceber como os instrumentos se comportam dentro daquele determinado gênero. Isso vai te dar recursos muito bons quando você sentar no piano para estudar. Por mais que escutando somente você não consiga identificar com muita clareza o que está acontecendo em relação a notas, harmonias, enfim, já é meio caminho andado para você sentar no piano com mais propriedade e encontrar esses recursos de outra forma. Em segundo lugar, leia. A gente tem muito material escrito sobre questões estritamente práticas e musicais, em relação à harmonia, em relação à improvisação, estilos, interpretação, enfim. Isso é muito bom. Além disso, estude também um pouco sobre questões sociais, culturais, históricas da música. Eu, por exemplo, agora estou estudando esse livro aqui, Feitiço Decente, Transformações do Samba no Rio de Janeiro, de 1917 a 1933, livro do Carlos Sandrone. Ainda não terminei de ler, mas esse livro é uma referência muito grande sobre as transformações que o samba teve no século XX. O samba, como a gente conhece hoje, nem sempre foi assim. Por muito tempo ele era mais um machixe do que samba. Então conhecer a história dessas transformações, o porquê que aconteceu essas transformações, nos ajuda a entender o que a gente está tocando e também possibilidades de inovar ou não naquilo que a gente estava fazendo. Outra coisa muito útil que você pode fazer, estudar partitura, cifra, alguma coisa escrita. Por mais que esses materiais sirvam diretamente para a gente tocar, a gente pode utilizar eles para estudo longe do instrumento. Por exemplo, se você tem uma partitura escrita de um arranjo, de uma composição para piano, mas não tem piano para estudar, você pode adiantar o seu estudo analisando essa partitura. Vários elementos você já pode ir tentando entender e tentando preparar para quando você chegar no piano estar muito mais planejada, estruturada a sua interpretação. Eu, por exemplo, quando pego uma partitura para estudar sem instrumento, tem várias coisas que eu já vou analisando. Em primeiro lugar, essas coisas básicas de gênero, estilo, quem que é o compositor, quem que é o arranjador. Se a gente conhece essas figuras, a gente conhece o trabalho deles, características do estilo deles, isso ajuda muito a gente a entender a obra. Eu aproveito também para ver dedilhado. Eu escrevo na partitura sempre dedilhado, principalmente de trechos que eu sei que pode gerar alguma dúvida. Como eu já toco há um bom tempo, eu tenho referência do que dá certo, do que não dá no piano, então eu já posso ir pensando nisso para estudar o dedilhado. A gente já pode analisar harmonia, pedal, dinâmicas, todas essas questões você pode ir já ir analisando e anotando na sua partitura e pensando na sua execução.
Isso com certeza já antecipa muito estudo, de forma que quando você chegar no piano, a sua ideia da música já vai estar muito melhor formulada do que você chegar do zero e tentando tocar do nada. E a última dica que eu dou, isso eu sei que tem gente que não gosta de fazer, mas é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Escute gravações específicas da música que você quer tocar. Isso funciona tanto para arranjos escritos quanto para músicas que você vai improvisar em cima. Se você quer tocar Chopin, escute intérpretes tocando a mesma música do Chopin. A gente só tem que tomar cuidado para não imitar. A gente vai escutar e vai analisar para ter mais possibilidades para pensar o que encaixa ou não na nossa interpretação. Quem vai interpretar agora sou eu e não a pessoa que eu estou escutando. Agora, por exemplo, se você vai tocar algum standard de jazz, as ferramentas que a gente vai usar são outras, mas o pensamento é igual. Vamos escutar o que vários instrumentistas, até de outros instrumentos que não do nosso próprio, fizeram com essa música. Isso com certeza nos dá mais possibilidades também de pensar no que a gente pode alterar, no que a gente pode ter de possibilidades para fazer em cima daquele standard. Na verdade, isso está bem relacionado com a primeira dica que eu dei. Escute. Música é uma arte fundamentalmente sonora. A gente precisa de referência sonora, de som, para fazer música. E aí a última recomendação que eu deixo é para você que sente muita dificuldade de fazer isso sem instrumento. Da próxima vez que você sentar no instrumento, estude algumas questões de audiação. Ou seja, escutar som dentro da sua cabeça, sem de fato ele acontecer fisicamente. Tente cantar, por exemplo, uma escala maior, uma escala pentatônica. Toque um acorde no piano e tenta cantar as notas desse acorde. Tente achar outros graus da escala, por exemplo, sétima maior, sexta, nona. Todas essas ferramentas de percepção que você pode desenvolver, que com certeza vai ajudar na próxima vez que você for estudar alguma coisa sem um instrumento. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui de ferramentas que você pode estudar sem um instrumento. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E aí me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem outras estratégias para estudar sem instrumento. E a gente se vê no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, assim que você não perde os próximos conteúdos. Um abraço e até mais.